Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula número 27 do 2º bimestre. Tema da aula: características dos quadriláteros, parte 2. Então lá, não tem no livro do estudante, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Relembre, você se lembra o que são quadriláteros? Por que são chamados assim? Então lá, o que são quadriláteros? São polígonos formados por 4 lados. Se você respondeu isso, parabéns, você acertou. Por que são chamados assim? Por causa disso mesmo. Quadri vem de 4. Láteros de lados. Quadriláteros. Na imagem, o número 6, que aqui faz a representação do número 6, é formado com peças do Tangram. Identifique quais peças são quadriláteros e desenhe-as no caderno. Compartilhe o resultado obtido com o restante da turma, né? Então o que acontece aqui? Você vai identificar e vai desenhar no seu caderno. Qual que é quadrilátero aqui? O azul, né? O azul é um quadrilátero. Como que eu desenho no caderno? Com 2 retas paralelas entre elas. E aí eu não vou conseguir fazer exatamente aqui, certo? Elas têm que ter a mesma inclinação, né? Então, isso aqui seria o paralelogramo, certo? O paralelogramo azul, tá? E o quadrado tem que ser 4 lados iguais. A minha régua aqui, os números dela não estão aparecendo, mas teria que ser 4 lados iguais com ângulos de 90 graus para formar o quadrado ali. Tranquilo? Então, isso seria o desenho no caderno que vocês precisariam fazer. Vamos lá. Paralelogramos. Todo quadrilátero que possui que possui lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. Quando tem 2 pares de lados opostos paralelos, são chamados de paralelogramo. Então, aqui tem que tomar cuidado com o que está escrito aqui. Todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos, então, todos os lados deles opostos sendo paralelos, eles são considerados paralelogramo, tá bom? Na figura abaixo, o AB, cadê o AB? O A que liga o B e o C que liga o D são paralelos. E o A que liga o D e o B que liga o C são paralelos. Então, logo eles são paralelogramo. Ele fala assim: observe que os lados AD e BC são congruentes, ou seja, o A que liga o D e o B que liga o C têm o mesmo tamanho, são congruentes, certo? Deslocando o triângulo ADH, ou seja, eu cortando esse triângulo e deslocando ele para a ponta aqui, ele vai formar o quê? Um retângulo. Repararam que ele virou um retângulo? Tá? Ele vira um retângulo, que não deixa de ser paralelogramo também, tá bom? Paralelogramos. Alguns paralelogramos possuem características especiais. Perdão. Retângulo, losango e quadrado. Retângulo, vamos estudar sobre o retângulo. É um paralelogramo que possui 4 ângulos retos. Características especiais. Os ângulos A, B, C e D, ou seja, todos os ângulos têm 90 graus. O triângulo AB, o AB,
é paralelo e tem o mesmo tamanho que o CD. E o triângulo BC é congruente, né? Esses três tracinhos quer dizer congruente. Congruente com o AD, ou seja, tem o mesmo tamanho, tá? E ele fala também que o AC... Epa, cadê o lado AC? Não tem lado AC. O que seria esse AC? Seria a diagonal, que liga o A até o C. É congruente, tem o mesmo tamanho que a diagonal que liga do B até o D. São diagonais congruentes, com o mesmo tamanho. Tranquilo? Ainda sobre as características do retângulo. Como o retângulo possui dois pares de lados paralelos, podemos afirmar que todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo. Tranquilo? Todo retângulo é um paralelogramo, mas não é todo paralelogramo que é um retângulo, né? Esse daqui, por exemplo, é um paralelogramo e não é retângulo. Tranquilo? Continuando. Pause o vídeo, tente resolver e solta o play para ver se você acertou. Bom, esse aqui os meus alunos ficaram confusos. A fotografia ao lado lembra a forma de um retângulo? Eles falaram, professor, a fotografia seria essa imagem ou essa imagem, tá? Aí um aluno meu lá respondeu assim, tanto faz, professor, porque se eu for levar em consideração a imagem grandona, sim, faz lembrar um retângulo, né? Agora, se eu for na pequenininha, eu vou ficar em dúvida se ele é um retângulo ou um quadrado, não é verdade? Ah, aparenta mais ser um retângulo. Daí o aluno falou, mas professor, todo quadrado é um retângulo. E é verdade, todo quadrado é um retângulo. Então, seja quadrado ou retângulo, ele é considerado que lembra um retângulo. Então, você pode levar em consideração a foto maior, ou se você fosse olhar só a foto menor, você teria que pegar uma régua e medir e ver se ele era um quadrado ou um retângulo. Mas mesmo que seja um quadrado, todo quadrado é considerado um retângulo. Então a resposta aqui é sim, tá bom? Dando continuidade, agora nós vamos focar no quadrado. É um paralelogramo que possui 4 ângulos retos. Ué, retângulo. E 4 lados congruentes. Ah, não. O retângulo não fala que tem que ter os 4 lados congruentes. Mas como ele fala que tem que ter 2 lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, com a mesma medida, então realmente todo quadrado também é um retângulo, tá bom? Única diferença é que todo retângulo é um quadrado? Não, porque o retângulo ele não vai ter 4 lados iguais. Quando ele tiver os 4 lados iguais, aí sim ele é um retângulo e quadrado também. Características: os 4 ângulos medem 90 graus. O lado AB é congruente com o lado AC. E o BC é congruente com o lado AD. Então bateu tudo aqui até agora, certo? E ele fala que todos têm a mesma medida, né? Todos são congruentes. Não tem a letrinha E aqui. Fala que o CD também é congruente, tem a mesma medida, tá bom? E ele fala assim, que o AC é congruente, com o mesmo tamanho que o BD, certo? O AC, a diagonal, né? AC é o mesmo tamanho que a diagonal BD. Agora tem um porém aqui, ele fala que a diagonal AC e a diagonal BD, o que é esse símbolo aqui? Ele indica que é perpendicular, ou seja, forma ângulos de 90 graus. Elas têm a mesma medida e ao se cruzarem no meio, são perpendiculares. Tem a mesma
e todos têm 90 graus em volta dos 4 lados das duas diagonais, tá bom? Ainda sobre o quadrado, como o quadrado possui 2 lados paralelos e ângulos retos, podemos afirmar que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Tranquilo? Olha lá, pause o vídeo, não tem no livro do estudante, responda e depois solta o play para conferir se você acertou. Bom, já deu tempo. A moldura da imagem lembra a forma de um quadrado? Ah, professor, para eu ter certeza, eu teria que medir com uma trena lá o tamanho dos lados para ver se tem todos os lados do mesmo tamanho. Escute, ele está perguntando se lembra, não está falando que é para confirmar. Ah, olhando daqui, lembra-se um quadrado, né? Aparentemente ele tem os 4 lados iguais, 4 ângulos 90 graus, né? Lados opostos paralelos, então sim, faz lembrar um quadrado. Faz lembrar, eu não posso afirmar sem medir. Agora vamos para o losango. Cuidado, quando eu era aluno, eu aprendi, não sei se a professora falou, eu aprendi errado, losangulo. Não é losangulo, é losango, tá? O losango é um paralelogramo que possui 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida. Ele é paralelogramo, então essa... ele vai explicar aqui. Ó, e outra coisa, características especiais, os ângulos opostos são congruentes. O ângulo A, o oposto dele está lá do outro lado, é o ângulo C. São congruentes, têm o mesmo tamanho. O ângulo B, o ângulo oposto dele está lá em cima. Também são congruentes, têm a mesma medida. Então, os seus ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida. Ele fala aqui que o AB, cadê o AB? O AB está aqui, tem o mesmo tamanho que o BC. Tem o mesmo tamanho que o BC, que tem o mesmo tamanho que o CD, que tem o mesmo tamanho que o DA, certo? Aqui ele esqueceu de falar, mas eles são paralelos entre si. E eles falam que as diagonais que ligam o A até o C, aqui a diagonal que liga o A até o C. Opa, vou apagar aqui primeiro. A diagonal que liga o A até o C, nossa senhora. Vamos com calma. A diagonal que liga o A até o C e as diagonais que liga o B até o D são perpendiculares, ou seja, forma ângulo de 90 graus. Opa, eu vi isso aonde mesmo? No quadrado. 4 lados com a mesma medida, diagonais que se cruzam no meio com a mesma medida. Ah, aqui não tem a mesma medida. As diagonais não têm a mesma medida nesse caso. E ângulos opostos ao quadrado. O quadrado também forma. Ah, quer dizer que todo quadrado também é um losango? Sim. É isso aí que nós vamos ver agora. Ó. Como o losango possui 2 pares de lados paralelos com medidas iguais, podemos afirmar que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, porque aqui ele é um losango que claramente tem os 4 lados iguais, porém ele não tem os 4 ângulos de 90 graus, então ele não é um quadrado. Mas todo quadrado, ele é um losango. Se você virar ele um pouquinho de lado, você vai ver que ele continua sendo um quadrado e agora é também considerado um losango, porque a gente aprende que o losango é sempre dessa forma, né? Só que ele pode estar girando, né? Então, todo quadrado também é um losango. Pause o vídeo, tente responder, depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então, vamos lá. A pipa ao lado lembra a forma de um losango? Bom, eu fiquei muito feliz com a resposta dos meus alunos. Eu falava assim, professor, não é um losango, porque ele não tem os 4 lados do mesmo tamanho.
Então, eles viram que esse lado é menor do que esse. Então, eles na hora já falaram, não, é losango. Tá, mas lembra, ele está pedindo a palavra lembra. Lembra o losango? Losango não é nesse formato? Sim. Mas se ele tiver mais esticado que nem a pipa, ele não é losango. Como que ele é? Como que é o nome dele? Ele é um quadrilátero. Tá? Ele é um quadrilátero, mas não é um losango. Nesse caso, ele lembra um losango. Ele não é um losango, porque ele teria que ter os 4 lados iguais. Porém, a gente vê na foto que não tem os 4 lados iguais. Mas ele lembra o losango, tá bom? Agora é com vocês, no livro do estudante. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, acredito eu que já deu tempo de vocês resolverem. Então vamos fazer a correção. Observe a imagem do quadro e complete a frase com os termos corretos. O quadro tem um formato que lembra ele tem os 4 lados iguais, tem 4 ângulos de 90 graus. Um quadrado. Mas todo quadrado é um losango. Posso falar também que ele lembra um losango. Mas, na hora que a gente bate o olho, a gente fala que isso aqui lembra um quadrado. Lembra? O quadrado também é losango e também é retângulo. Mas a propriedade dele aqui bate muito com o quadrado. E as figuras que estão lá dentro apresentam formatos que lembram losango. Losango, não é losango. Losango. Tá? Essa é a resposta correta. Vamos lá. Então, quadrado e que lembram losangos. Era no plural porque tem mais de um, né? Agora aqui. Pause o vídeo, pegue seus lápis de cores, tente resolver e depois solte o play para conferir se você acertou ou não. Bom, acredito eu que já deu tempo, né? Pausando, então vamos lá. No mosaico retangular ao lado, pinte as figuras que não são quadriláteros de azul. Então, as que não são quadriláteros de azul. O que quer dizer isso? As que não são quadriláteros de azul. E as que não têm 4 lados. Né? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha azul. As que não têm 4 lados. Aqui não tem 4 lados. Então, esse aqui vai ser pintado de azul. Nossa senhora, pintei mal. Vamos lá. Onde mais não tem 4 lados? Esse tem, esse tem, esse tem. Aqui não tem. Tem mais alguma que não tem 4 lados? Não, agora todos têm 4 lados. Certo? Então, as que não têm 4 lados de azul, já foi. Que não são quadriláteros. Pinte os paralelogramos que não são retângulos de preto. Então, vou pintar os paralelogramos que não são retângulos de preto. Esse é retângulo, então não pinto. Esse é retângulo, não pinto. Esse aqui é trapézio, ele não é retângulo, então vou pintar ele de preto. Vocês vão ver que vai ter uma controvérsia aqui em alguns lugares, tá? Eu, se eu fosse você, só fazia um pinguinho, porque é a interpretação que vai pegar. Esse aqui também não é um retângulo, então eu também tenho que pintar ele de preto. Aí, aqui também não é um retângulo, também tem que pintar ele de preto. Aqui, o quadrado é considerado retângulo. Esse aqui é retângulo, quadrado é considerado retângulo. Esse aqui não também. Eu vou pintar ele de preto. Continuando. Aí ele fala assim, pinte os retângulos de verde. Deixa eu só pintar meia boca aqui, porque eu preciso estar conseguindo ver para na hora que ele pedir trapézio, né? Que
o trapézio não é retângulo. Então segui o que ele falou. Pinte os paralelogramos que não são retângulos de preto, tá? Pinte os retângulos de verde. Então eu vou pegar o verde e vou pintar os retângulos. Aqui é retângulo. Aqui é retângulo. Aqui é um retângulo. Todo quadrado é retângulo. Então eu vou pintar o quadrado de retângulo. Todo quadrado é retângulo. Vou pintar ele de verde. E aqui é retângulo. Terminei. Vamos ver o próximo. Pinte os quadrados. Ê, lasqueira. Por que não pediu antes os quadrados, né? Porque não é todo quadrado que é retângulo. Então eu tinha como pintar os quadrados. Todo quadrado é retângulo. E não é todo retângulo que é um quadrado. Eu pintaria, então, de rosa. E agora, para conseguir tinta rosa, eu vou pintar esse lilás aqui, né? Vou pintar de rosa os quadrados. Então vou ter que apagar os retângulos, que também são quadrados, e pintá-los de rosa. Tem mais algum quadrado? Não, né? Agora vem aqui. Pinte os losangos de branco. Eu tinha esquecido de pintar de preto. Ó, paralelogramos que não são retângulos. Então, esse do meio aqui também é um paralelogramo que não é retângulo. Agora ele pediu para pintar os losangos de branco. Então eu vou ter que trocar lá. Ele é um paralelogramo que não é retângulo, mas ele é losango, então eu vou ter que pintar ele de branco. Já deixei ele em branco. E aí vem o final aqui. Pinte os trapézios de vermelho. Eu já tinha pintado de preto os trapézios, porque ele falou pinte os que não são retângulos, né? Então aqui seria vermelho, que é um trapézio retângulo. Aqui é outro trapézio retângulo. Aqui é um outro trapézio retângulo. Tem mais trapézios? Não. Então ficaria assim, né? Então essa seria a pintura correta, certo? Eu só organizaria de uma outra maneira, para que desse prioridade primeiro para pintar os trapézios, e aqui eu colocaria assim: pinte os paralelogramos que não são retângulos nem trapézios. Não, trapézio não é paralelogramo mesmo, desculpe. Pinte os paralelogramos que não são retângulos. Ah, tá. Eu falei errado, eu falei bobeira, que o trapézio não era paralelogramo mesmo, né? O trapézio não é paralelogramo. Paralelogramo tem que ter todos os lados, os retângulos só que são paralelogramos. Então eu errei de pintar os trapézios como se fosse paralelogramos. Trapézios não é paralelogramo, só são quadriláteros, tá bom? Então essa seria a pintura correta. Vou passar a pintura mais bonitinha aqui para cima, tá bom? Vamos lá. Certo? Atividade 3. Pause o vídeo, tente resolver e depois solte o play para conferir se você acertou ou não. Acredito eu que já deu tempo, então vamos fazer a correção. Julgue as afirmativas a seguir como verdadeira sendo V e falsa sendo F. Primeira, um losango é um paralelogramo. Beleza, até aqui está correto. Um losango é um paralelogramo com lados que possuem medidas iguais. Verdade, né? Um losango é um paralelogramo com lados que possuem medidas iguais. Por exemplo, esse é um losango, tem lados com medidas iguais, e esse também é um losango, tem lados com medidas iguais. Então, verdadeiro. A segunda, um retângulo é um paralelogramo, cujos ângulos são retos de 90 graus. Vamos ver? Esse lado é paralelo com esse, formou um par de lados paralelos, tem que ser 2. E esse lado é paralelo com esse, formou 2 pares de lados paralelos. E ele realmente tem 90 graus nos todos os ângulos, então aqui é verdadeiro também. Agora a última pergunta, a última afirmativa. Todo quadrado é um retângulo e todo quadrado é um losango, sim. E poderia completar mais um pouco aqui, né? Todo quadrado é um paralelogramo, sim. Então aqui é verdadeiro
também. Então, o quadrado pode ser considerado retângulo e também losango. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Encerramento não tem na apostila, mas não pare o vídeo, tente resolver, depois solta o play para conferir se você acertou. Bom, acredito eu que já deu tempo, então vamos lá. Como é classificado um paralelogramo que possui todos os ângulos internos com a mesma medida? Ele pode ser um quadrado, se ele tiver todos os lados iguais, e também pode ser um retângulo, porque ele vai ter os 4 ângulos de 90 graus, né? Então ele pode ser um quadrado ou um retângulo, mas todo quadrado é um retângulo, então você pode responder que ele vai ser um retângulo. Também poderia ser um losango, que é um quadrado. Tranquilo? Por que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado? Porque as características do quadrado falam assim, que o quadrado tem os 4 lados iguais. Tá, o retângulo não fala nada dos 4 lados iguais. O retângulo fala que tem que ter lados opostos congruentes, certo? E ângulos de 90 graus. Então, a única diferença do quadrado para o retângulo é que o quadrado fala que tem que ter os 4 lados iguais. E o retângulo só fala dos lados opostos, tá? Então, por isso que nem todo retângulo é um quadrado, porque existe retângulo com lados opostos congruentes, mas que não tem os 4 lados iguais. Se você gostou da aula no geral e não deixou um like, deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja um dos inscritos. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.